Você provavelmente ouviu o nome 3i Atlas circulando nas últimas semanas, e talvez, em meio a tantas notícias sobre o espaço, tenha passado despercebido o que está realmente acontecendo. Mas os astrônomos sabem. Algo muito incomum está se aproximando do Sol neste exato momento. O 3i Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar já identificado atravessando o nosso sistema solar. E, por enquanto, é também o mais enigmático. Desde suas primeiras observações, nada no seu comportamento parece obedecer completamente às leis da física como as conhecemos. E o mais inquietante de tudo, nas últimas semanas, a NASA parece ter entrado em silêncio absoluto sobre o assunto. Por que isso é tão importante? Porque todo corpo que vem de fora do sistema solar carrega informações preciosas sobre como o universo se forma e talvez sobre como outras civilizações evoluem. Desde que o misterioso Oumuamua passou por aqui em 2017, os astrônomos ficaram obcecados por rastrear cada novo visitante interestelar. Oumuamua, você deve lembrar, foi o primeiro. Um objeto com formato extremamente fino e alongado, que mudou de velocidade de forma inesperada e não deixou cauda visível, como um cometa faria. Na época, alguns cientistas chegaram a sugerir que ele poderia ser um artefato artificial. Talvez uma vela solar, talvez um fragmento tecnológico perdido. 2 anos depois, veio Borisov, um cometa mais convencional, mas ainda assim interestelar. E agora, em 2025, é a vez do 3i Atlas. Só que diferente dos anteriores, o 3i parece seguir um padrão ainda mais desconcertante. Ele se aproxima do Sol de maneira irregular, muda de brilho de forma não periódica e apresenta alterações orbitais que nem todos os cálculos conseguem explicar. Para quem observa de fora, pode parecer um detalhe técnico. Mas, no campo da astronomia, pequenas variações de luz e trajetória podem significar coisas enormes. Desde o início de 2025, observatórios do Havaí, Chile e Espanha têm registrado anomalias nos dados ópticos do 3i Atlas. O objeto parece girar de forma errática, refletindo a luz solar em pulsos irregulares, às vezes muito fortes, outras vezes quase desaparecendo completamente. Em certos momentos, sua magnitude aparenta cair de forma abrupta, como se estivesse se fragmentando, apenas para depois reaparecer mais brilhante. Mas o verdadeiro enigma começou quando o objeto se aproximou da zona interna do sistema solar, poucos dias antes do periélio, o ponto mais próximo de sua trajetória em relação ao Sol. Normalmente, a força gravitacional intensa nessa região faz qualquer corpo acelerar e liberar gases ou poeira devido ao calor extremo. É o comportamento típico de um cometa, mas o 3i Atlas fez o oposto. Ao invés de acelerar, ele pareceu desacelerar. E em vez de aumentar de brilho com o aquecimento, sua assinatura térmica diminuiu. É como se, à medida que o Sol o aquecia, ele se resfriasse de propósito. Para muitos cientistas, isso soou impossível. Os primeiros cálculos apontavam que o 3i Atlas alcançaria temperaturas próximas a 1.200 degrees durante o periélio, o suficiente para vaporizar quase qualquer material volátil. Mas as leituras espectroscópicas, feitas por telescópios independentes, mostraram o contrário, uma queda súbita no brilho infravermelho, sugerindo que o corpo estava, de alguma forma, refletindo menos calor do que deveria. Isso levou alguns pesquisadores a supor que ele poderia ser composto de um material altamente refratário, algo como ligas metálicas densas, similares a ferro-níquel ou compostos desconhecidos de origem extraterrestre. Entretanto, há uma hipótese ainda mais perturbadora, a de que essa mudança térmica não é natural, que ela seja resultado de algum mecanismo interno, talvez uma liberação controlada de gases, ou até algo mais sofisticado, uma reação ativa,
Em outras palavras, que o 3I Atlas não seja apenas um fragmento de rocha interestelar, mas uma estrutura projetada. É claro, oficialmente, a NASA evita esse tipo de especulação. Mas o que chama a atenção é que, desde o início de outubro, não houve nenhuma atualização pública sobre as leituras térmicas ou espectrais do objeto. Os dados mais recentes nos catálogos da agência datam de meados de setembro. Desde então, silêncio absoluto. Nenhum boletim técnico, nenhuma nota de acompanhamento. Para quem acompanha o ritmo das observações astronômicas, isso é estranho. A NASA costuma divulgar com frequência cada passo de um evento desse tipo. E o fato de o 3I Atlas estar em plena aproximação solar, sem nenhuma nova imagem ou análise divulgada, acendeu um sinal de alerta. Alguns pesquisadores sugerem que os dados podem estar sendo revisados para correções de calibração, algo comum quando o objeto entra em regiões de brilho solar extremo. Mas outros acreditam que o silêncio pode ter outro motivo. Nas últimas observações, feitas por telescópios particulares na Europa, o 3I Atlas apresentou um comportamento inédito, uma alteração repentina na sua curva de luz, semelhante a uma sequência de pulsos luminosos, quase regulares. Esses pulsos não seguem o padrão de uma rotação natural. O intervalo entre eles, segundo cálculos preliminares, é de cerca de 33 minutos. Isso não parece muito, mas é suficiente para sugerir um comportamento periódico controlado. E quando um corpo interestelar pulsa em ritmo constante, os astrônomos prestam atenção. É o tipo de anomalia que, no passado, já gerou confusões históricas, como a descoberta dos primeiros pulsares, que inicialmente foram confundidos com transmissões artificiais. Para o público geral, nada disso seria estranho se a NASA estivesse explicando abertamente o que está acontecendo. Mas quando há silêncio, o mistério se multiplica. Fóruns especializados e comunidades de astronomia amadora começaram a tentar rastrear o objeto com seus próprios meios, mas os resultados são inconsistentes. O 3I Atlas pareceu sair de posição, como se tivesse alterado sua rota levemente. Pequenas variações de trajetória são normais, claro, mas o problema é que essa mudança não foi prevista nos modelos gravitacionais disponíveis. Imagine isso. Um corpo vindo de outro sistema estelar cortando o espaço em velocidade hipersônica e que, de repente, parece ajustar o próprio curso, sem explicação. E é aqui que o debate ganha uma camada mais densa. Alguns teóricos da astrobiologia acreditam que certos objetos interestelares podem, na verdade, ser artefatos antigos, remanescentes de civilizações extintas que lançaram sondas há milhões de anos. Isso não significaria que o 3I Atlas é tripulado ou ativo, mas sim que poderia carregar tecnologia autônoma, talvez até inerte, mas que ainda reage a estímulos físicos ou energéticos. Essa ideia ganhou força depois que o físico Avi Loeb, de Harvard, defendeu a hipótese de que o Oumuamua poderia ter sido uma vela solar artificial, um tipo de dispositivo que usa a radiação estelar para se mover. Segundo Loeb, o comportamento incomum daquele objeto só seria explicável se ele tivesse uma estrutura extremamente fina, como uma folha metálica refletiva, capaz de converter luz em impulso. Agora, com o 3I Atlas mostrando comportamento semelhante, mas em escala ainda mais enigmática, a coincidência parece grande demais, especialmente quando o padrão de silêncio institucional se repete. Outra curiosidade: dados de fontes não oficiais afirmam que o telescópio James Webb teria apontado brevemente para a região do 3I Atlas em setembro e que parte das leituras em infravermelho profundo registraram algo anômalo. Uma assinatura espectral com picos que lembravam ligações metálicas. Isso nunca foi confirmado. E é provável que parte dessas informações seja apenas especulação.
Mas se for verdade, explicaria o motivo da cautela. O 3I Atlas pode estar revelando algo que desafia nossa compreensão não apenas sobre cometas, mas sobre o próprio conceito de matéria interestelar. E há outra questão ainda mais filosófica. Se esses corpos realmente são artefatos, quantos deles já passaram despercebidos por nós? Quantos poderiam ter atravessado o sistema solar nos últimos milhões de anos sem que tivéssemos tecnologia para perceber? A trajetória do 3I Atlas o colocará a uma distância mínima do Sol nas próximas semanas. E quando isso acontecer, telescópios solares como o SOHO e o Stereo deverão captar novas imagens. Mas o que muitos esperam é o depois. O momento em que o objeto se afastar novamente e voltar a ficar visível em regiões menos luminosas. Será então que poderemos confirmar se ele sobreviveu, se fragmentou ou se desapareceu completamente. E se ele sobreviver, há uma chance de observação inédita. Com sua rotação e seu comportamento luminoso alterado pelo calor solar, poderemos medir se há realmente algum padrão repetitivo. Algo que indique controle ou resposta ativa. Até lá, restam perguntas. Por que a NASA interrompeu as atualizações? O que exatamente foi observado nas últimas imagens? E, principalmente, por que o 3I Atlas não está se comportando como nada que já vimos antes? Há quem diga que o silêncio é apenas prudência científica. Outros acreditam que é precaução, porque talvez o que foi observado antes do periélio não possa ser facilmente explicado dentro das fronteiras da ciência atual. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: estamos presenciando um momento raro em que a fronteira entre o natural e o artificial no espaço se torna quase invisível. E, de certa forma, essa é a beleza do mistério. O 3I Atlas é, acima de tudo, um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre o cosmos. Que entre as estrelas podem existir viajantes solitários, carregando histórias de mundos que já não existem, e que talvez um deles tenha nos encontrado primeiro. Agora eu te pergunto, o que você acha que o 3I Atlas realmente é? Um cometa fragmentado e resistente, um pedaço metálico perdido entre as estrelas? Ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários, porque o debate é o que move a ciência, e o mistério é o que nos faz olhar para o céu. E se você gosta desse tipo de investigação, em que a fronteira entre o conhecido e o desconhecido parece desaparecer, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque quando o 3I Atlas reaparecer do outro lado do Sol, pode ser que o universo nos conte algo que a NASA ainda não teve coragem de dizer.